Olá, muito boa noite para você. 4 pessoas ficam gravemente feridas e uma morre em violento acidente na BR-365. Bandidos tentam aplicar golpe, mas mototaxista percebe a tempo e faz denúncia. Na edição deste sábado do NTV News, você vai ver também. Mesmo com a pandemia, comerciantes de Patos de Minas fazem avaliação positiva para as vendas do Dia das Crianças. Ação do Bem. Grupo de amigos distribui brindes e alegria para crianças em Patos de Minas. No Dia Mundial da Saúde Mental, o preconceito ainda é uma barreira a ser superada. Isolamento e solidão. Como lidar com as situações impostas pela pandemia sem adoecer? Mamoré faz última atividade longe de casa antes do confronto com o Pouso Alegre pelo módulo 2. Com estiagem prolongada, baixo volume de água da Lagoa Grande volta a ser alvo de alerta de degradação. Sem os festejos da tradicional festa de Nossa Senhora Aparecida, voluntários fazem drive-thru. E nós vamos mostrar a história de superação de uma jovem que lutou desde cedo pela vida, perdeu a visão e inspirou o livro. Destaques que você confere a partir de agora no NTV News. A Polícia Rodoviária Federal registrou na manhã deste sábado um violentíssimo acidente ocorrido na BR-365, no quilômetro 297, já no município de João Pinheiro. Uma pessoa morreu e outras 4 foram encaminhadas até os atendimentos médicos em estado grave. A batida frontal aconteceu por volta das 5h30 da manhã. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do Fiat Uno, que estava sozinho no veículo, faleceu no local. Os dados dele não foram repassados à reportagem. Já no veículo Gol estavam o condutor de 47 anos e 3 passageiros, sendo 2 homens, um deles com 31 anos e o outro não teve identificação revelada, além de uma mulher de 47 anos. As vítimas em estado grave foram encaminhadas para hospitais nas cidades de Três Marias e Patos de Minas. Bandidos tentaram aplicar um golpe, neste sábado em Patos de Minas, utilizando serviços de uma agência de mototáxi. Olha só essa história, Por sorte, a ação criminosa foi percebida a tempo, mas fica aí o alerta. Pois é, e os estelionatários não param de querer fazer vítimas aqui em Patos de Minas. Só que agora, os estelionatários estão usando outro meio para conseguir dinheiro fácil. Eu vou começar com uma pessoa que foi quase vítima. No caso, na situação deste sábado, a vítima, ela foi interrompida, ou seja, não teve o crime concretizado porque você foi mais rápido junto com a polícia e detectou o golpe. O que a pessoa disse para você? Você teria que depositar um dinheiro na conta dela? Sim, a pessoa ligou e a princípio parecia ser um serviço normal, um serviço cotidiano. Mas algumas perguntas que a gente costuma fazer para a gente poder caracterizar bem a situação, uma vez que envolve dinheiro, fez com que a pessoa do outro lado da linha não firmasse a palavra, A gente percebeu uma certa contradição, uma certa insegurança em estar dando os dados, em estar afirmando, por exemplo, com quem que a gente pegaria o dinheiro para fazer o depósito, e isso fez com que a gente entendesse que se tratava de um golpe. Sendo assim, a gente, ao invés de fazer o serviço sem questionamento e sem averiguar a certeza de que não era um golpe, a gente preferiu agir de uma maneira preventiva. E a maneira preventiva que a gente escolheu em fazer foi procurar orientação com a polícia. Ou seja, o que aconteceu foi que a vítima, que não é você, recebeu uma ligação de um parente, um possível parente que precisava de uma ajuda e precisava de um valor de R$500 na conta. No caso, gente, os estelionatários, eles usam agora os mototáxis para fazer serviço, já que vocês são pessoas de confiança que fazem, então, esse serviço. E, no caso, queria usar você para fazer esse intermédio aí. Os motociclistas profissionais, em geral, acho que estão sendo usados de alguma forma, ou eles estão tentando fazer uso com má fé do nosso serviço, não só de mototáxi, mas também de motoboy, todo mundo que mexe com entrega rápida, para que esse golpe seja concretizado.
O que acontece é que o motociclista profissional, ele acaba sendo usado de forma inconsciente. Porque se ele não se precaver e não fizer as perguntas certas, ou não fizer uma espécie de cadastro, quando a pessoa solicita esse tipo de serviço, ela pode sim ser usada como instrumento inconsciente para a concretização desse golpe, né? Impedindo que esse depósito tenha sido feito, a gente impediu que o golpe fosse concretizado por completo, né? Agora, essa situação já aconteceu muito aqui em Patos de Minas, inclusive vamos rodar uma matéria agora. Esse fato aconteceu em maio deste ano. Colega de trabalho dessa pessoa que procurou a NTV, inclusive fez o depósito, não sabia que era um golpe e acabou desabafando para a nossa reportagem. Vamos conferir. Ele ligou no ponto, né, que eu trabalho, perguntando se a gente fazia esse tipo de serviço. Não, a gente faz depósito, né? Aí ele falou assim, ó, você vai pegar R$1.500 no endereço, né, que era no centro, com tal pessoa. Aí eu fui e peguei, ele pediu meu WhatsApp, né, pra me mandar foto da conta dele pra mim fazer o depósito. Aí eu peguei o valor com a pessoa, depositei, mandei foto pra ele. Aí eu tinha deixado o meu cartão, né, com a pessoa que eu peguei o dinheiro, né. Aí assim que eu fiz o depósito, mandei foto pra ele, do comprovante, né. Aí ele retornou pra pessoa, pedindo mais um valor, né, de 3.000 e alguma coisa. Aí a pessoa viu que tava errado, como tava com o meu número, aí acionou a polícia. Mais do que depressa, ela avisou a vítima do que se tratava. O problema é que agora ela ainda está sendo ameaçada pelo criminoso. Pelos áudios recebidos, é possível ver o teor das ameaças. Queimando o corre dos outros, né? Queimando o corre dos outros. Se onde você mora, ô sua vagabunda? Se não dá nada não, vai custar sua vida, ô vagabunda. Isso traz um aborrecimento muito grande, porque aí a vítima passa a ser a gente. Que essas pessoas ligam, as pessoas intimidam, as pessoas ameaçam. E a partir daí a vida da gente fica um inferno. Justamente porque a gente não consentiu em participar do golpe. E passa a ser um transtorno, um aborrecimento só, devido a gente estar fazendo o alerta. Tá, então fica um alerta aí dessa pessoa que recebeu essa ligação. Desconfie sempre das pessoas que ligam pedindo dinheiro, dizendo que são parentes. Busque mais informações, faça mais perguntas para saber se isso mesmo é verdade. E os motociclistas profissionais que trabalham com motocicletas, fazendo esse serviço de confiança, também desconfiem. As imagens são do Gustavo Brito, Rafael Ribeiro e direto para o jornalismo da NTV. Depois do intervalo, mesmo com a pandemia, comerciantes de Patos de Minas avaliam positivamente as vendas do Dia das Crianças. E uma ação do bem, né? Grupo de amigos distribuem brindes e alegria para crianças em Patos de Minas. Apesar das dificuldades causadas pela pandemia do novo coronavírus ao comércio, a expectativa do saldo de vendas para o Dia das Crianças é positiva entre os lojistas em Patos de Minas. Para o setor de roupas infantis e brinquedos, o Dia das Crianças é como se fosse um segundo Natal. A data é sinônimo de boas vendas. É uma data muito importante para nós, né? Movimenta bastante o comércio. É um segundo Natal. É uma data muito especial, né? É a segunda data do ano, uma data que a gente vende bem. E estamos aí com a loja cheia de mercadoria, muitas novidades, inclusive as da mídia, né? Que chama muita atenção das crianças. E estamos esperando aí os clientes. Faltando pouco para o dia 12 de outubro, as vendas parecem ter diminuído em comparação com o ano passado, segundo comerciantes. Mas levando em conta a recessão provocada pela pandemia, ainda é motivo para comemorar. Deu uma freada um pouco no poder de compra das pessoas, né? Mas a gente está com expectativa boa, que vai vender muito, porque criança sempre pede, chora e não tem como deixar de dar o presente do Dia das Crianças, né? Diante de tudo que nós estamos vivendo, afetou, mas a gente está sempre em busca de estar sempre junto com o cliente, mesmo que não estando perto, né? Fazendo o condicional, que é o delivery, rede social, assim, sabe? Estamos sempre trabalhando para o cliente não esquecer da gente, né? E sempre inovando com esse novo formato, né, que a gente está vivendo. Na loja de brinquedos, kits, jogos e outros itens que estimulam a criatividade tiveram saída. A gente tem, né, os kits de brincar, de faz de conta. Temos os de pulseirinha também, que é para fazer pulseira. Né? Livros também está vendendo bastante. Tem livros para colorir,
para fazer atividades, como não tem aula, então tem muito livro de atividades, os pais estão gostando bastante. Nessa loja de roupas e acessórios, os laços principalmente foram os mais procurados. Muita roupinha, muito laço. Os pequenos já ficam esperando, né? Uma lembrancinha, um presente. Então, assim, as mamães sempre gostam mesmo de dar uma roupinha, um vestidinho, sempre um adereço. Para atender o público, comerciantes apostam em vendas através da internet e ainda em horário estendido. O importante é presentear e não deixar a data passar em branco. A gente está com horário especial, domingo de 8 a meio-dia e segunda-feira, que é o dia, né, mais importante, o dia especial mesmo, de 8 a meio-dia. São datas assim que, graças a Deus, dá uma movimentada mesmo no comércio, que é o que a gente está precisando, né, nesse momento. E aí o comércio precisa se mobilizar com essas datas especiais que vendem mais e com esses horários, né, alternativos aí, para abrir também como fim de semana, para abrir aí no feriado e tentar recuperar esse prejuízo grande ocorrido aí devido à pandemia, né? Por falar em Dia das Crianças, na manhã de hoje, desse sábado, antecipando então a data especial para elas, um grupo de voluntários percorreu diversas ruas de Patos de Minas para distribuir brinquedos, guloseimas e muita alegria para a criançada. Um kit com doces, brinquedos e muito amor. O carro dos brinquedos passou por várias ruas do bairro Quebec. Simultaneamente, a distribuição aconteceu também no bairro Coração Eucarístico, Alto Colina, Jardim Esperança, Morada do Sol e Alto da Serra. Foi só saber que o carro com os brinquedos estava chegando que o pessoal vem para o meio da rua aqui, ó, inclusive crianças com muita expectativa para ganhar o brinquedo. Logo atrás, ali o pessoal entrega kits com chocolates, balas e também vários brinquedos. Ele vai se aproximando. E quanto mais ele se aproxima, mais a criançada fica apreensiva. Olha aqui, ó. Olha só a criançada aqui esperando o brinquedo. Legal. Tá feliz aí com o presente? Tô. Muito bom. Gostou do presente? Sim, gostei. Você correu aqui pra porta para receber? Você escutou o barulho de longe? Aham. O que o pessoal falou? É o carro do brinquedo. É muito bom na data de vocês, né? É. O que você acha de atitude como essa que acontece numa data específica, Dia das Crianças, para vocês aqui? É uma bênção para todas as crianças, né? Com certeza eles se alegram, eles acham bom, né? Felicidade para nós, né? Também como pai, né? Muito bom. O que você ganhou aí? Um ursinho e isso daqui, ó. Balas. Balas e... Você gostou? Gostei. Muito legal. Eu acho muito bom. Todo ano o pessoal fica assim, corre para a rua. Eu acho o máximo. O projeto solidário é de um grupo chamado Amigos que Ajudam. Esse é nosso segundo evento. No ano passado fizemos um evento, né? A gente fez uma ação fixa com algumas crianças dos bairros carentes, né? Alugamos pula-pula, pipoqueiro, algodão doce. Como estamos vivendo um momento diferente, né? Que a gente não pode estar reunindo e estar fixo num local. Essa campanha agora, a gente, né? Encheu os caminhões e vamos passar por esses bairros distribuindo os kits e esses brinquedos para essas crianças. Neste sábado saíram às ruas cerca de 30 voluntários. O Erickson conta que teve que seguir todos os protocolos sanitários para realizar a entrega dos brinquedos. Recebemos brinquedos novos e usados, né? Fizemos todo o procedimento, né? Conforme a prefeitura nos passou, fizemos higienização com álcool em gel, lavamos alguns brinquedos, embrulhamos e agora também na entrega todos os voluntários, né, estão seguindo todos os protocolos, com máscara, álcool em gel, alguns que vão entregar com luvas. Todos os brinquedos e doces foram doações da comunidade, quase 2.000 kits e brinquedos entregues. A população de Patos de Minas é bastante caridosa, então nos ajudou bastante, né? Doando guloseimas como bombom, bala, pirulito, pipocas. Montamos uns kits, deu cerca de 1.100 kits. E a gente também conseguiu bastante brinquedos, 700, 800 brinquedos mais ou menos. Muita coisa, graças a Deus. O grupo já se prepara para as próximas edições. Inclusive, o Natal é uma data escolhida por eles, também para fazer o bem. A gente vai dar sequência e cada vez mais
ter mais membros também para nos ajudar e ajudar quantas mais pessoas a gente conseguir. E essa é a nossa ação do Dia das Crianças e já estamos de olho na ação do Natal também. Não vamos parar e enquanto a gente tiver o projeto, tiver força, vamos ajudar muitas famílias. Excelente iniciativa, né? A seguir aqui no NTV News, no Dia Mundial da Saúde Mental, o preconceito ainda é uma barreira a ser superada. E ainda vamos falar de isolamento e solidão, como lidar com as situações impostas pela pandemia. Dia 10 de outubro é Dia Mundial da Saúde Mental, data comemorativa para lembrar que devemos contribuir para que todas as pessoas que precisam de atenção à saúde mental tenham qualidade, né? Uma saúde mental de qualidade, tenham acesso a esses serviços. Pois é, mas infelizmente o preconceito continua sendo uma das barreiras a ser superada. Você sabe o que é saúde mental? Saúde mental é a saúde da mente da pessoa. Segundo os especialistas em saúde mental, ela é importante para a saúde como um todo. Mas o que é a saúde como um todo? Segundo os especialistas, é como se fosse uma espécie de triângulo: saúde mental, física e social. Essas três, estando em harmonia, o ser humano vive bem, melhor e sem problemas. Pensando na definição de saúde mental, a Organização Mundial da Saúde ainda não coloca um conceito definido para o que é saúde mental. Mas a gente sabe que ela se relaciona à maneira com que o indivíduo lida com os próprios pensamentos, emoções, comportamentos e também com as suas relações pessoais, profissionais, através do seu aporte biológico. Então, a gente não tem como pensar em saúde mental sem compreender o ser humano em seu contexto biopsicossocial. Bio de biológico, o seu aporte biológico, a sua história, a questão psíquica que envolve as maneiras, as suas ideias, os seus pensamentos, as emoções, né, e consequentemente a sua atitude, o seu comportamento, e também o social, as suas relações com o meio, as suas relações íntimas, pessoais, profissionais e também a sua relação consigo mesmo, de um ponto de vista bem interno, de um ponto de vista do próprio indivíduo. Mudar o hábito de vida pode melhorar a saúde mental, pelo menos para muitas pessoas. Sair da zona de conforto tem ajudado a evitar as ansiedades e estresses. Dormir bem, alimentar bem, ficar menos ansiosa, sem estresse, né? Ter exercício físico, procurar dormir bem, uma boa alimentação. Eu gosto muito de leitura, lazer, descanso, atividades. Você estando bem mentalmente, seu corpo obviamente estará bem também. Procurar ajuda para tratar a saúde mental é extremamente importante para a saúde como um todo. Porém, a especialista explica que ainda há muito preconceito quando o assunto é ir a um psicólogo. Quando nós pensamos no preconceito que ainda existe nos tempos de hoje, quando se fala em transtorno mental, em doença mental ou até em um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, vem muito de uma ideia que se tinha há tempos atrás do próprio tratamento que era oferecido a pessoas que tinham algum tipo de transtorno ou doença mental, né? Então, é comum que hoje, se alguém indicar, não, procure um psiquiatra, procure um psicólogo, a primeira ideia que se tem é, não, mas eu não sou louco, eu não sou doido, né? Essas pessoas que tinham transtornos mentais ou alguma doença mental, que eram rotuladas como loucas, como doidas, elas eram colocadas à margem da sociedade, em manicômios e com um tratamento bastante desumano, inclusive, mas era o que se tinha na época de como lidar. Não se sabia muito como proceder de uma forma humanizada, saudável, com a evolução que nós temos hoje. Então hoje é possível tratar, né, com tratamento medicamentoso de uma forma muito mais assertiva, com tratamento da psicoterapia de uma maneira muito mais adequada à realidade que se apresenta no dia a dia,
até pela produção de conhecimento que há hoje, né? Então, se tem muito mais aporte para acolher e apoiar. Tem que cuidar, né? Por falar em saúde mental, em meio à pandemia, algumas perguntas vão ficando no ar, né? Quando voltaremos ao dia a dia normal? Quando poderemos nos reunir sem medo? Pois é, né? Mas as regras para frear a disseminação do coronavírus são difíceis para muitas pessoas. Teve gente que cancelou festa, teve gente que adiou viagem, teve gente que precisou trabalhar e estudar de casa. Abraços e apertos de mão foram suspensos e a nova regra foi aprender a conviver de uma maneira mais distante. Sorrir com os olhos, matar a saudade por chamadas de vídeo, assistir lives ao invés de shows. Isso é o novo normal. E ele foi essencial para evitarmos uma situação ainda mais caótica no sistema público de saúde. Temos que manter o distanciamento com máscara dentro de casa, para que todo mundo se proteja. Você proteja você e proteja os seus. É uma forma inteligente, uma forma saudável que podemos fazer com todo mundo. Reuniões em que são obrigatórias, vamos evitar o número de pessoas, as aglomerações. Isso faz com que as pessoas funcionem de uma forma mais inteligente e amorosa, né? Porque distanciamento não é castigo. É uma forma de cuidado, de amor de alguém para alguém. Quem é mais caseiro e não faz tanta questão de manter um convívio social, sentiu menos os impactos das medidas impostas para conter o avanço da pandemia. Mas para quem faz questão de estar sempre rodeado de pessoas, seguir as regras parece ser mais difícil. Sim, prejudica bastante, porque foi uma quebra que a gente teve, uma mudança na nossa rotina. Isso prejudica todas as idades, né? Então, pessoas de todas as idades sofrem com isso. Crianças e adolescentes que antes encontravam os amigos todos os dias na escola não têm mais esse convívio. De acordo com o escritor Gary Chapman, no livro As 5 Linguagens do Amor, existem 5 linguagens básicas pelas quais o amor é expressado e compreendido. Uma delas é o toque físico. Para o autor, algumas pessoas têm a necessidade de sentir fisicamente que são queridas. Para esse grupo de pessoas, o distanciamento também pode ter representado sofrimento. Sim, principalmente para aquelas pessoas que gostam mais de abraçar, gostam mais de estarem tendo esse toque. Então, pode sim afetar a saúde mental. As pessoas assim, que gostam muito de abraçar, agora vão sentir muito isso, né, de não poder ter o toque. Agora, o que a maioria se pergunta é até quando isso deve durar. Já se foram 6 meses. A expectativa é que mais 6, com as mesmas regras, venham por aí. Está se desenvolvendo vacinas. As vacinas exigem um conhecimento dela direitinho da eficácia e do resultado. Então, vacina não é uma coisa que a gente cria no laboratório e fabrica ali, não. As empresas estão fazendo os testes para ver se ela tem eficácia, tem resultado, não tem efeitos colaterais e vai proteger até quando, porque criamos uma vacina hoje, mas nós não sabemos quanto matematicamente ela vai proteger, se vai ser 6 meses, 1 ano, 2 anos, quer dizer, isso tudo gasta esse tempo. Nós temos uma pandemia, uma doença que é de meses. Nós hoje não completamos nem 1 ano de doença na China. Nós já desenvolvemos muitas das coisas e mostrou que ela não respeita mais classe social, classe de idade, país. Não adiantamos fechar a fronteira, que não vai resolver. Nós isolamos as pessoas de uma forma, algumas vezes meio política, e não é assim. É a forma inteligente. Em instantes aqui no NTV News tem análise de notícias. Mamoré faz última atividade longe de casa antes de confronto contra o Pouso Alegre. E sem os festejos da tradicional festa de Nossa Senhora Aparecida, voluntários fazem drive-thru. É hora da nossa análise de notícias e nesse sábado quem divide tela comigo é a jornalista Paula Mota, né, que está aqui conosco hoje. Oi, Paula, boa noite para você. Boa noite, Odair, boa noite ao pessoal de casa e a todos que estão nos assistindo pela internet, pelo Facebook e onde quer que estejam também.
Paula, que hoje esteve aí na rua fazendo matéria e ainda enfrentou um calor muito forte, ainda que o tempo estivesse um tanto quanto nublado, né, Paula? Demais. Eu costumo até brincar que eu sou tocantinense, né? Brincar não, eu sou realmente tocantinense. E lá é quente, né? Lá é muito quente. E agora eu todos os dias faço uma análise rápida da temperatura daqui com a de lá. Aqui tá dando para me sentir em casa, daí tá do mesmo jeito. O problema é esse, você se sentir em casa, ou seja, significa que está muito calor. Exato. Mas vamos começar a nossa análise então, falando de futebol. Olha, o módulo 2 do Campeonato Mineiro, Paula, será retomado neste sábado, né, com 4 partidas. Mas o Mamoré voltará a jogar pela competição amanhã, às 15h30, diante do líder Pouso Alegre, né? O plantel do Sapo realizou na manhã deste sábado um treino de 1 hora no espaço esportivo Toque de Bola, segundo a assessoria do Mamoré, lá em Pouso Alegre, que fica no sul de Minas, né? A equipe comandada aí pelo técnico Luiz Eduardo tem o primeiro desafio no retorno da competição, jogando justamente contra o líder do campeonato, né? Ô, Paula, você tem aí algumas estatísticas do Mamoré, né, até agora na competição, que não são tanto assim nada tão boas, né? Já que aí a gente tem apenas 5 rodadas faltando para encerrar essa primeira fase. Exatamente. Nós fizemos um levantamento rápido agora à tarde também para analisar a trajetória do Mamoré desde o início do campeonato, né? Na primeira partida, no dia 8 de fevereiro, o Mamoré empatou em casa, né, com o Democratas de Governador Valadares. Em seguida, na segunda rodada, jogou fora de Patos de Minas novamente e ficou mais uma vez no 0-0 contra o Betim. Já na terceira rodada foi até São João del Rei, onde foi goleado por 3-0, né, pelo Atlético Clube, correto? Isso, o nome? Na quarta rodada jogou no estádio Bernardo Binger, aqui em casa, né, e foi derrotado pelo Guarani por 1-0. Já na quinta rodada, o Mamoré foi até Uberlândia, onde duelou com o CAP e, mesmo assim, perdeu por 2-0 também. Sexta rodada, nós analisamos também a última, né, antes da parada por causa da pandemia, e o Mamoré ficou no 0-0, dessa vez contra o Ipatinga, em Patos de Minas. Ou seja, são as 6 rodadas, né, disputadas no Mamoré, 3 empates, 3 derrotas e até agora nenhum gol. Por isso a gente, né, vê a responsabilidade que é essa partida de agora domingo, né, para eles tentarem aí sair da lanterna, né, no módulo 2 e estão também no último local, né, na classificação também. Então é muito complicado. Difícil, tá aí, né, a responsabilidade para os meninos também, né? A gente conversou durante a semana, nos últimos treinos, tem acompanhado como que tem sido intenso para eles também, tanto fisicamente quanto psicologicamente, para fazer esse retorno. E é difícil, né? Porque precisa fazer porque faltam 5 jogos para encerrar essa primeira fase. Ou seja, precisa fazer em 5 jogos o que não fez nas 6 rodadas iniciais lá, quando o Mamoré só somou 3 pontos, né? Como você colocou aí, e não fez nenhum gol, que é o mais preocupante ainda. Ou seja, corre um grande risco, é um desafio muito grande para esse time, né, que tem treinado ali no Bernardo Rubim de Queiroz, esse novo time, né, uma nova formação, um novo treinador que vem aí. Sim. Mas a expectativa deles nessas passagens suas lá pelo Bernardo Rubim essa semana e em outras oportunidades é boa, né, Paula? Sim, eu estive lá essa semana também, conversei com alguns jogadores, eles realmente relatam que treinaram bem intensamente, que a questão do entrosamento, né, que a gente sempre pergunta também, tem conseguido se entrosar bem com a equipe, apesar de pouco tempo, né? Teve jogador que chegou faltando 1 semana, né, para a rodada, e mesmo assim eles são bem otimistas, né, com o jogo de agora. Agora é hora da verdade, agora é hora de enfrentar justamente o líder. Quis o destino que o Mamoré, quando voltasse para essa retomada, depois de meses e meses aí com o campeonato paralisado, se deparasse justamente com o líder do campeonato. É uma prova de fogo, né? Chega a ser uma maldade com um time que está na última colocação, precisando pontuar e deparando aí com o líder do campeonato, o Pouso Alegre. Não vai ser um jogo fácil não, viu? O pessoal pode ficar atento, inclusive a expectativa nossa, né, como patense, nós que torcemos para o futebol de Patos de Minas, né, tanto o Mamoré quanto o RT, é que saia de lá com uma vitória, precisa sair com uma vitória
para começar a respirar e tentar sair dessa parte de baixo aí da tabela. Vamos mudar de assunto então, né, Paula? Vamos falar de boas ações, vamos falar aí de novo normal, por que não dizer assim? Porque, diferente de anos anteriores, quando as barraquinhas, né, as tradicionais barraquinhas ficavam ali lotadas, agora, nas igrejas, né, agora os festejos, por exemplo, da tradicional festa de Nossa Senhora Aparecida, devido à pandemia do novo coronavírus, mudaram. Voluntários agora estão optando por fazer um drive-thru para comercializar aquelas deliciosas comidas que antes eram servidas durante a festa. A gente tem um material aí que você fez, inclusive, para mostrar. A tradicional festa de Nossa Senhora Aparecida também foi afetada pela pandemia do novo coronavírus. Sem poder realizar as festividades, a opção foi realizar o drive-thru para receber os fiéis nas barraquinhas de alimentação. Esse ano completamente diferente devido à pandemia, né? Os outros anos nós tínhamos lá na Praça do Cristóvão as tradicionais barraquinhas, porém estamos aqui no salão de festa em frente à Igreja dos Capuchinhos, a comunidade Nossa Senhora Aparecida, e trouxemos tudo para cá. Estamos vendendo pastel, espetinho, macarrão, temos o prato da noite todas as noites, temos almoço sábado, que vai ser feijoada e arroz carreteiro, domingo vai ser galinhada, segunda vai ser estrogonofe. A programação está recheada de novidades para celebrar a data. Tudo preparado com muito carinho pela equipe de voluntários da comunidade de Nossa Senhora Aparecida. Convido você, Romero, devoto de Nossa Senhora Aparecida, para o dia 12, nós teremos uma celebração às 10 horas da manhã e às 16. Todas as duas serão transmitidas pelo YouTube e o canal da nossa comunidade. E logo após essa celebração das 16 horas, nós iremos sair lá da porta da igrejinha de Nossa Senhora Aparecida, em carreata, com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, percorrendo algumas ruas da cidade. E ao final da carreata, o Frei Joãozinho irá dar a bênção para quem estiver na carreata, os devotos de Nossa Senhora Aparecida. Então eu convido você. E também entrar no Instagram da nossa página para concorrer a uma viagem para Aparecida do Norte. E quem comprar aqui no nosso drive-thru está concorrendo também a vários prêmios. E quem passa pela barraquinha do drive-thru aprova a iniciativa. Muito válida, é uma forma de estar ajudando a comunidade, porque as despesas da comunidade não param, muita gente necessitando, muita gente ajuda, então é muito válido. A gente tem que se adaptar, né? Então, eu acho uma coisa bem interessante, uma forma diferente, né, da gente estar realizando a festa da Nossa Senhora, né? Então, como se diz, eu achei bem legal mesmo. Acho muito importante isso, que todo ano sempre tem a festa, né? Mas agora com todos esses problemas aí, com a pandemia, né? Agora tudo sendo feito com a total segurança, igual está sendo feito agora sim, acho legal, né? Eu acho que eles juntaram o útil ao agradável, né? A gente não ficar sem a festa, a novena, as comemorações, né? E fizeram de uma forma consciente que as pessoas possam estar participando. Olha, antes de comentar qualquer coisa, a gente precisa dizer o seguinte, que é esta hora da noite, mostrar essas comidas maravilhosas aí, né, preparadas com tanto carinho por esses voluntários. Mexe aqui com todo mundo que está no estúdio, viu? Né, Paula? A gente fica com água na boca aqui. Agora, a gente tem que ressaltar o trabalho de todo esse pessoal, a gente tem que ressaltar os cuidados que estão sendo tomados, temos que falar que essas ações, elas fazem com que essas comunidades continuem atuando, né, mesmo em meio a uma pandemia e com todas as restrições, né, Paula, que a gente tem aí nesse período que ser respeitadas, de não aglomerar, de não poder realizar eventos em Patos de Minas, que ainda está na onda amarela. Tem municípios no estado que estão aí já na onda verde, com eventos liberados, desde que compreendam o distanciamento nesses eventos. Não é o caso de Patos de Minas ainda, não estamos nesse patamar ainda, estamos ainda na onda amarela. E esse desdobramento, né, promovido por essas comunidades, por esses voluntários, chama muita atenção. Estão de parabéns, porque essa festa é uma festa tão tradicional, mas que infelizmente esse ano não vai poder ser realizada. Festa essa que há muitos anos movimenta as comunidades, né, Paula? Assim como outras paróquias fazem também, né? Sim, e são várias festas também, né, festividades, celebrações ao longo do ano, né? E neste nós acompanhamos quantas festividades tiveram que ser realizadas dessa forma, também com carreatas, né,
para poder compensar essa situação de pandemia. E, de fato, a gente tem que aplaudir esse pessoal, porque a matéria, nós fomos lá para fazer, eram cerca de 18, 19 horas da noite. Mas eles estavam lá já há muito tempo, preparando, levando a comida para ser feita, para poder começar as vendas no horário certo. Então, para a gente perceber também, né, que mesmo em período de pandemia, a fé dessas pessoas também continua muito firme, muito forte em cada um, e eles dão um jeito de transmitir isso para a população, né? A gente viu aí também as pessoas que falaram na reportagem também que se sentiram felizes, né, de poder participar, de passar por ali também. Então, é muito útil, muito necessário momentos como esse. E aí a gente tem que ressaltar que esse movimento, ele arrecada financeiramente recursos para serem usados pela própria comunidade religiosa aí, né? Nas próprias ações que essas comunidades realizam, né, promovem, inclusive de ajudar o próximo. Isso é muito bem bom a gente lembrar, né, dessa boa iniciativa que precisa ocorrer. E claro, né, use máscara, vá se resguardando, né, e aí com todos os cuidados, ainda que seja drive-thru, né, Paula? E essa festividade, na verdade, essa ação, ela continua ocorrendo, né? Sim, tem amanhã, né, ainda para o pessoal acompanhar tanto no horário do almoço quanto à noite, se não me engano, de 18 às 22 horas. E também na segunda-feira, né? Tanto que a Renata faz o convite ali para o pessoal ficar atento para a programação também. E a gente aqui reforça o convite, né? Eu lembro que a gente estava aqui nos bastidores enquanto a matéria rodava, falando que está aí com fome, né? Dá uma passadinha lá depois então. Pois é, todo mundo convidado a participar disso aí. Inclusive na segunda-feira, porque segunda-feira é o dia da padroeira, né? De Nossa Senhora Aparecida, a gente já falou aqui do Dia das Crianças, que também é na segunda, mas aí a festividade em dias normais, numa data como essa de segunda-feira, ela era muito grande, mas nesse novo normal, a programação exige que sejam aí carreatas, sejam feitas de maneira diferente. Novo normal, né, Paula, que é um tanto quanto estranho, mas precisa ocorrer para que as coisas também não parem, né? Exatamente. Vamos fazer um breve break, né, aqui na nossa análise, aqui no NTV News. No próximo bloco a gente vai mostrar a história de superação de uma jovem que lutou desde cedo pela vida, perdeu a visão e chegou a inspirar livro. Vamos falar também de degradação ambiental. Notícias, informações, entretenimento, esporte, lazer, tudo é cultura e educação. Apoio Cultural. Atenção, terráqueo. Prepare-se para viver uma experiência de outro planeta. Observatório Unipan Experience. Embarque nessa aventura em um formato totalmente inovador. Dia 17 de outubro, a partir das 9 horas. 35 lives para você conhecer a sua futura profissão. E ainda concorrer a 35 caixinhas de som JBL e a um iPhone 11. Saiba mais em observatório.unipan.edu.br. Vote nos candidatos a vereador do MDB. Sou Mauri da JL. Peço seu voto. Meu número 15611. Sou o professor Valtinho, número 15133. Sandra Ribeiro, 15456. Tati Babilônia, 15015. Nascimento Araújo Shell, 15383. Candidatos a vereador do MDB, 15. Você sabia que grande parte dos acidentes são provocados por falta de manutenção na suspensão? Então venha para Patos Eixos, alinhamento e balanceamento, peças novas, recuperação de peças para suspensão e de rodas de liga leve de ferro. Patos Eixos, trabalhando para a sua segurança. Quando a cidade tem mão de obra capacitada, qualidade de abastecimento e infraestrutura, atrai mais indústrias, gera emprego e empreendedorismo. É isso que vamos avançar e criar oportunidades para todos. Para criar mais empregos, Veia Prefeita 25. Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito.
A gente volta com a análise da notícia. Continua comigo aqui Paula Mota para a gente analisar agora a situação do principal cartão postal de Patos de Minas, né? A Lagoa Grande, que volta a ser alvo aí de apelo para melhor conservação do local por parte do município. O baixo volume de água vem sendo observado por ambientalistas. Um ambiente é favorável quando uma pessoa procura por paz. Aqui dá para ouvir o cantar dos pássaros. Eles se refrescam em um banho nas águas da Lagoa Grande. Também existe vida nessas águas, como essa traíra, peixe de água doce. A família de patos selvagens desfila com exuberância no espelho d'água. Quem passa pelo cartão postal de Patos de Minas dificilmente apaga toda essa beleza da memória. Esse local aqui é bonito, eu achei bonito esse local. Nós estamos aqui admirando a natureza. Bonita demais. Eu admirei muito, foi os passarinhos, como o tempo está quente, né? Todos eles tomando bem. Eu gostei muito, achei lindo. E os peixes também, né? Como é na natureza, é proibido pescar. Admirei muito ter as traíras em vista aí, grande, né? No caso, mas é bonito. Ó, Patos de Minas, Minas Gerais. Quem te conhece não esquece jamais. Patos não é a única cidade do Brasil que tem esse nome não, viu? Mas você sabe por que a ave símbolo da cidade foi escolhida para nomear o município? Eu não sei dizer não, mas deve ser alguma coisa sobre o pato, né? Mas eu não sei dizer. Bom, Gildemar, você tá certo, viu? As histórias contam que Patos de Minas tem esse nome porque em várias lagoas haviam muitos patos. Em Patos de Minas existem várias lagoas. E com isso, uma história hídrica muito bonita. Mas para ver espelhos d'água como esse aqui, ó, é só vindo aqui no cartão postal, que é a orla da Lagoa Grande. Porque segundo os ambientalistas, lagoas como essa, que existiam antigamente, estão entrando em uma espécie de extinção. Tudo isso causado pela ação humana, já que há um grande crescimento imobiliário. E com isso, as espécies de peixes e pássaros também vão embora. Hoje em dia, é raro ver cenas como o do início da reportagem. Com uma incidência que é normal a toda a cidade, né, o desenvolvimento urbano, faz com que essas localidades sofram vários tipos de degradação. Dentro delas, né, a urbanização, que a gente sabe que é inevitável ocorrer uma urbanização. O que precisa é um cuidado maior com relação à área que vai ser afetada ou não. Segundo esse ambientalista, que faz parte de uma organização de desenvolvimento sustentável, a degradação das lagoas, incluindo essa no bairro Lagoa Grande, afeta o ser humano através das altas temperaturas. Quando você tem uma arborização urbana feita de maneira coerente, feita de maneira programática, né, você consegue nos períodos de chuva fazer bolsões de captação de água e manutenção dessa água. A problemática, por exemplo, na Lagoa do Ceasa, em volta dessa lagoa, o que ocorre é o quê? Justamente, se a chuva cair lá, ela vai ficar por pouco tempo, ela vai escorrer para outros locais. A falta de manutenção na Lagoa Grande faz com que o espelho d'água fique cada vez mais baixo. Olhando bem, dá para ver o fundo da lagoa cheio de areia. Em alguns pontos, segundo Dionísio, marca apenas 20 centímetros de profundidade. Ele explica que se o poder público não agir rápido com projetos de recuperação, as lagoas não aguentarão tanto tempo e o clima vai ficar ainda mais quente. Ela está muito baixa, ela está muito com o terreno na sua parte inferior muito arenosa, né? E a tendência dela é baixar cada vez mais. Quanto mais resíduo tem, pior a qualidade da água, pior a qualidade do ambiente local. Então, manutenção e limpeza, plantio programado com um estudo técnico do que deve ser plantado, aonde deve ser plantado e, principal, manutenção do que vai ser plantado. Aí a situação começa a mudar pouco a pouco. Aí a gente tem uma situação, né, Paula, que reflete bem esse período de estiagem que passa a nossa região e que impacta nesses espelhos de água, né? A gente tem aí uma situação em que o volume de água vai baixando e aí o menos entendido ou que aquele que não se importa vai dizer apenas, mas na hora que chover vai encher de água e tal.
não só essa lagoa como outras. Sim, mas essa não manutenção afeta todo um ecossistema que está ali, né? São pássaros, né? São peixes, são outros animais, insetos, que dependem dessa área, que dependem dessa lagoa. A natureza ela é tão perfeita que ela trabalha com um ciclo correto, né? Ela trabalha com o ciclo correto. É tudo interligado, tudo faz parte, está tudo ali fazendo interligação com o outro. E que vai, evidentemente, refletir também em você, em nós, né, seres humanos, diante de uma situação como essa. O ambientalista citou lagoas, né, outras lagoas aí que, por estarem degradadas, quando a chuva vem, elas enchem, mas rapidamente a água acaba indo embora. Por que ocorre isso? Porque as nascentes foram degradadas, porque as nascentes já não estão mais ali sustentando, né? A própria Lagoa Grande que a gente acabou de ver aí, né, Paula, ela tem algumas nascentes, mas que também não dão conta. É um período de estiagem muito grande, tem períodos ali que já houve combina entre a Prefeitura e a Copasa para que essa água seja jogada ali, mas a situação ela vai se agravando por causa justamente dessa falta de chuvas e de um certo cuidado também, né? É uma situação até irônica, né, Odair? Porque a mesma coisa que influencia, né, para que essa lagoa, para que outras regiões também fiquem na forma como deveria, né, que é a manutenção, mas também a destruição. E tudo ação humana, né? Depende da ação humana para continuar viva, para continuar funcionando, e a própria ação humana que tem destruído esses locais, né? E uma coisa que você falou que é muito interessante, a questão das nascentes. O tanto de queimadas que nós acompanhamos nas últimas semanas, nos últimos meses, o tanto que aumentou esse índice de queimadas aqui na nossa região, e isso influencia diretamente nos rios, né, nas nascentes também, diminui o número de nascentes também, porque vai chegando um ponto em que elas simplesmente vão deixando de existir. E isso também é um agravante para nós aqui, né? Está muito quente já, e todo ano eu me pergunto, gente, mas está tão quente, por que né, a gente não toma esse cuidado de evitar que isso aconteça? Por que não se faz uma manutenção adequada, né? A gente vê o tanto que tem diminuído a questão dos pássaros, que em épocas anteriores vários vinham, né, em situações aí migratórias para cá, para poder fazer os seus ninhos, ficar aqui na região, e isso vai cada vez mais se perdendo também, né? Vai impactando. Um alívio para isso são as chuvas, né, que podem cair de acordo com a meteorologia de hoje para amanhã, até no máximo segunda-feira deve cair uma chuva, pancada de chuva na região. Paula, obrigado então pela sua participação hoje aqui conosco no Análise da Notícia. É sempre um prazer recebê-la aqui no News, viu? Igualmente, o prazer é todo meu e é sempre uma honra estar aqui representando a casa e falando com você aí de casa também. Mas não vai embora não, porque agora, Paula, a gente vai mostrar uma história inspiradora de uma jovem que desde cedo precisou lutar pela vida e que até virou livro. Utilizar a própria história para inspirar e tocar corações. Essa foi a intenção da tirense Lisier Bernardes. Foi a minha trajetória de vida, tudo que eu passei, eu acho que serve de superação para todas as pessoas. Com apenas 25 anos, a jovem passou por muitas dificuldades. O nascimento prematuro, diagnóstico de diabetes, transplantes e perda da visão. Eu nasci na cidade de Tiros, com 35 semanas, um pouco prematura, e desde então eu vim tendo complicações de saúde. Aos 8 anos eu descobri o diabetes, que foi desenvolvida. Comecei a tomar insulina, foi uma fase de muita dificuldade para mim e para minha mãe. Com os meus 15, 17 anos eu tive um pouco de rebeldia, comecei a ingerir bebida alcoólica. Com os meus 20 eu comecei a fazer hemodiálise, meus rins entraram em insuficiência e eu achei que era uma pneumonia, porque eu dei muita falta de ar, não conseguia andar a distância longa. Aí eu procurei um médico, ele disse que era pneumonia, tomei algumas medicações, mas não fez efeito. Aos meus 23 anos, eu me tornei deficiente visual devido a uma crise convulsiva, faltou oxigênio no meu nervo óptico e ele faleceu. Em 2018, eu transplantei rins,
A minha mãe me doou um rim e eu fiquei livre da hemodiálise. E em 2019 eu transplantei pâncreas e hoje não sou mais diabética. Hoje eu sou um pouco mais adaptada, eu não vou mentir. Eu não aceito que eu sou deficiente visual. Eu apenas me adaptei. Adaptei meu jeito de andar em casa, de mexer no celular, de fazer comida, de brincar com os meus cachorros. Mas eu tenho muito receio em andar na rua sozinha, em ir em festa, porque as pessoas ficam me olhando e perguntando o que eu tenho. E eu vou muito só para o Pilates, que é onde eu sinto que sou uma pessoa vidente. As vivências agora estão estampadas no livro À Vista, uma história de vida. A obra foi escrita por Luiz Henrique Gontijo e promete ser inspiração para quem lê. No meu livro tem tudo, eu não escondi nada e vai ser uma superação para as pessoas que lerem. Vai ter um alerta do diabetes também. Dia após dia, Lisier mostra sua força e se adapta à nova realidade. Quem está por perto percebe a motivação. Cada ser humano, né, que passa pela associação, cada ser humano que conta a sua história, tem uma importância enorme, né, para nós. E a Lisier, ela está no grupo da juventude e é uma jovem que reconheceu toda a sua caminhada, sua trajetória. Então, o seu livro, ele traz para nós, né, jovens, os nossos jovens, as crianças, as famílias que têm pessoas com diabetes ou com doenças graves, ensinamentos, né, do quanto é importante a gente cuidar da nossa saúde. E, ao mesmo tempo, recuperando a saúde, a gente ser capaz de transformá-la. A Associação dos Deficientes Visuais me ajudou muito. Nela eu aprendi a ler o braille, fiz novos amigos e tenho as pessoas que a gente conhece um pouco mais das histórias e vê que não é só a gente que sofre. História de superação, né? Uma bonita história de quem acredita na vida, né? E quer continuar aí brigando pela vida, brigando por viver, né? O livro pode ser encontrado na Associação dos Deficientes Visuais de Patos de Minas, que fica na Avenida Getúlio Vargas, número 245, no centro da cidade. Outras notícias você acessa lá, o portal patujá.com.br. Obrigado pela companhia, tenham todos uma excelente noite. A gente volta segunda-feira em nova edição às 19 horas. Até lá.